Os refugiados nos últimos anos têm sido um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Refugiado é toda a pessoa que é vítima de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade ou opinião política. O refugiado encontra-se fora do seu país de origem e que por ser perseguido não pode ou não quer regressar ao mesmo. É vítima de violação dos direitos humanos e assim obrigado a deixar o seu país de nacionalidade à procura de refúgio em outros países. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados prevê que 1,4 milhões de refugiados cheguem à Europa entre 2015 e 2016 através do mar Mediterrâneo. É sem dúvida muita gente que hoje em dia se encontra numa situação bastante complicada e a necessitar de apoio. A maioria destes refugiados chega através da rota da Turquia, Grécia, Macedónia e Sérvia. Esta é apenas uma parte do problema porque há muitos outros que não conseguem sair do seu país. Muitos acabam por morrer ao tentar fazê-lo. Só nos primeiros 4 meses de 2016 estima-se que tenham morrido 800 pessoas que tentavam atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa. Em Portugal foi criada uma plataforma de apoio aos refugiados que é constituída por 18 organizações. Uma dessas é a JRS, Serviço de Apoio aos Refugiados. Este trabalho tem por objetivo conhecer e dar a conhecer o trabalho desta instituição. Em nossa opinião, é preciso que se faça muito mais pelos refugiados para que estes deixem de sentir insegurança, medo e vergonha. O que é que tu sabes sobre os refugiados? Não sei. Só aqueles que vieram de outro país. Então, mas um imigrante também pode vir de outro país. Mas sem autorização. Sem autorização. O que achas sobre os refugiados? Qual é a ideia que tens? Não sei. Ou sobre o que é ser um refugiado? Que impacto tu achas que vai ter o trabalho? Para as pessoas não terem medo dele. Vai ajudar as outras pessoas a saberem. Por causa que é para as pessoas não terem muito preconceito. Então vais desmistificar. Sim. Olá, bom dia. Como se chama e qual é a sua função na instituição? Bom dia, o meu nome é Inês Braizinha e eu trabalho no Serviço Suíte aos Refugiados e sou responsável pelo Gabinete de Comunicação. Há quantos anos é que existe a JRS? O Serviço Jesuíta aos Refugiados foi fundado em Portugal em 1992, mas já existe desde 1980 porque foi fundado na altura por um padre jesuíta chamado Pedro Arrupe, que viveu muito de perto o drama dos refugiados que fugiam do Vietnã e lançou a Companhia de Jesus, portanto o JRS é uma organização da Companhia de Jesus, e lançou à companhia o convite de criar uma instituição que apoiasse os refugiados. Qual é a missão da instituição? O JRS tem como missão acompanhar, servir e defender todos os refugiados, deslocados à força e imigrantes em situação de particular vulnerabilidade. Como é que é a vossa associação apoia os refugiados? Primeiro, penso que é importante dizer que o JRS tem vindo a apoiar, desde a sua fundação, principalmente imigrantes, quer seja por situação económica, por motivos económicos, por motivos de saúde, por fuga. Portanto, pessoas que não têm o estatuto de refugiado, mas que por alguma razão procuram noutro país condições que não têm no seu país de origem. Mais recentemente, o JRS tem trabalhado muito de perto com a população refugiada por causa do drama deste fluxo anormal, muito grande, de refugiados a virem para a Europa. O nosso principal objetivo é contribuir para a sua integração na sociedade e, portanto, oferecemos serviços e damos apoio em várias áreas, quer seja social, de saúde, apoio ao emprego, formação, língua portuguesa. Portanto, tudo o que é necessário, que achamos necessário para a integração de imigrantes e refugiados também. Quais são as principais dificuldades que os refugiados encontram na integração? Precisamente como eu estava a dizer, eu penso que as maiores dificuldades prendem-se com a língua e, portanto, enquanto eles não aprendem corretamente a falar português, isso coloca-lhes muitas barreiras, quer seja no acesso aos serviços, no acesso a bens, se vão ao médico não conseguem tão bem explicar o que é que estão a sentir. Existe maior grau de dificuldade de integração nos refugiados mais velhos ou mais novos? Olha, eu posso-te dizer aqui pela nossa experiência, não tenho dados que o suportem neste momento para te dar, mas como sabemos, as crianças têm um nível de adaptação normalmente muito mais rápido que os adultos. E qual é o perfil de um refugiado? O perfil é assim, existem vários
perfis de refugiados. Para uma pessoa ser refugiada tem que preencher, passa a expressão, certos requisitos, não é? Pode ter sido uma pessoa que foi perseguida no seu país de origem por motivos religiosos, por motivos políticos, porque sente de alguma maneira a sua integridade física ameaçada, por questões de guerra, alterações climáticas, catástrofes naturais. Portanto, o perfil de um refugiado varia muito, consoante também o motivo que o levou a ser refugiado. Mas o que nós podemos afirmar é que um refugiado é uma pessoa que está muito fragilizada, é muito vulnerável, porque de certa maneira deixou tudo o que conhecia para trás, muitas vezes deixam as suas famílias, deixam as suas casas e, portanto, de regra geral, são pessoas muito vulneráveis, que estão muito fragilizadas e muitas vezes traumatizadas com alguma coisa que lhes aconteceu no país de origem, do qual tiveram, por alguma razão, de fugir. Qual é a sua opinião pessoal sobre a forma como os portugueses estão a reagir a esta vaga de refugiados? Olha, o que eu posso dizer agora, penso que acalmou um pouco também este drama dos refugiados. Esta vaga teve o seu pico quando apareceu a fotografia do menino na praia, não sei se te recordas, do Aylan Kurdi. Portanto, eu acho que os portugueses querem receber, querem acolher. Claro que há casos de pessoas que não, mas Portugal tem tido a sorte de não reagir como outros países europeus que, com governos de extrema-direita e extremamente xenófobos, têm manifestado contra o acolhimento de refugiados. Portugal, felizmente, tem tido este consenso, e mesmo o governo e os partidos políticos, no geral, estão todos de acordo com o acolhimento de refugiados. Portanto, eu penso que a opinião é boa e que eles estão dispostos a acolher e a receber bem os refugiados. Quais são os países com mais refugiados? Neste momento, em relação aos refugiados sírios, o país que está a acolher mais é o Líbano, que é o país vizinho, que, pronto, isto até vai um bocadinho contra os argumentos daquelas pessoas que dizem porque é que tem que ser a Europa só a receber refugiados. Isto não é verdade, porque o Líbano, que é um país muçulmano e vizinho à Síria, não, fora da Europa, é o que tem recebido mais refugiados da Síria. Que conselhos deixa a população da Alta Lisboa para uma melhor integração dos refugiados e moradores? Bom, eu diria que o melhor conselho seria não ver os refugiados, ou de resto, não olhar para as pessoas como se fossem sempre o outro, como se as pessoas fossem sempre diferentes de mim por alguma razão, mas não ter medo e aceitar os outros. Eu acho que muitas vezes nós não aceitamos as pessoas, ou é porque temos medo de conhecer e de falar e de tentar perceber, e acho que o medo é um dos principais motivadores depois quer seja da xenofobia, do racismo, do receio, porque as pessoas reagem sempre porque têm medo.